Os dias 14 e 15 de janeiro de 2021 foi o mês onde o amazonense presenciou o caos mais severo da Covid-19 no estado, a crise do oxigênio. A corrida para salvar vidas provocou filas nas fábricas de oxigênio e nas portas dos hospitais. Entra e sai de carros funerários nas unidades de saúde e ainda familiares debruçados em cima de corpos infectados pelo vírus. Nos municípios, pacientes em estado grave morreram sem oxigênio e sem transferência através de UTIs aéreas para a unidade de terapia intensiva em Manaus. Para obrigar a União e o Estado do Amazonas a cumprirem as medidas que garantem o fornecimento regular de oxigênio às unidades de saúde, a transferência dos pacientes com Covid-19, quando necessário, com o pagamento de tratamento fora de domicílio e a abertura de novos leitos no Estado, o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual do Amazonas, o Ministério Público de Contas do Estado, a Defensoria Pública da União e a Defensoria do Estado do Amazonas apresentaram uma nova manifestação à Justiça Federal. De acordo com os Ministérios Públicos e as Defensorias, apontam que, embora já haja decisão judicial obrigando a União e o Estado do Amazonas a cumprirem as medidas, as providências adotadas até o momento não foram suficientes para assegurar o que foi determinado. Além disso, não foi apresentado ainda o plano para abastecimento da rede de saúde do estado do Amazonas com oxigênio para ordenar o serviço durante a pandemia, como também estava previsto na decisão judicial já proferida na ação apresentada em janeiro deste ano à Justiça Federal. Os MPs e as defensorias destacam na manifestação que, por se tratar de questão técnica, é fundamental que se tenha um planejamento baseado em critérios técnicos. Além disso, diante das características geográficas e sociais do estado do Amazonas, um plano de abastecimento técnico deve analisar as dificuldades logísticas, especificar os meios de transportes que serão utilizados para as entregas em cada localidade e pactuar de forma clara as responsabilidades em cada etapa do processo. Mesmo que o governo do estado tenha divulgado que aumentou o número de leitos, ainda há uma fila de espera de pacientes com Covid-19 por vagas em leitos, inclusive em unidades de tratamento intensivo, as UTIs. Conforme o boletim da Fundação de Vigilância em Saúde, no dia 24 de fevereiro, 104 pacientes aguardavam transferência para a rede hospitalar Covid, sendo 75 deles residentes em municípios do interior do estado. E ainda os Ministérios Públicos e as Defensorias pedem na manifestação que a Justiça Federal determine de forma urgente à União e ao Estado do Amazonas a apresentação do plano de abastecimento de oxigênio, o acesso dos órgãos de controle a dados administrativos, como custos de pacientes em leitos de UTI e lista de espera para a transferência de pacientes quando não houver capacidade de atendimento, com pagamento de TFD, a instalação de novos leitos clínicos de UTI no estado e a manutenção dos orçamentos federal e estadual para a instalação dos novos leitos. A manifestação pede ainda que seja aplicada uma multa pessoal ao secretário estadual de saúde e ao ministro da Saúde em caso de descumprimento, além do bloqueio de verbas públicas federais e estadual destinadas à publicidade. Devido à demora do governo em transferir os pacientes do interior, 2 sentenças seguidas da comarca de Taquatiara determinaram o bloqueio de R$500 mil dos cofres do estado. O motivo é o descumprimento da decisão de transferir imediatamente pacientes com Covid-19 para a capital ou para outros estados. Segundo o magistrado, 16 pessoas daquele município corriam risco de morrer se não fossem transferidas com urgência. O Amazonas tem vivido o colapso do seu sistema de saúde com falta de leitos e insuficiência de oxigênio hospitalar. A alternativa para muitas famílias é buscar nos tribunais vagas em outros estados, mas nem sempre a justiça resolve o problema. No polo de Coari foram 7 ações civis públicas para a remoção de pacientes. 5 foram cumpridas e 2 aguardam cumprimento. No polo médio Solimões, com sede em Tefé,
foram 3 ações. Pelo menos 3 pacientes morreram antes da concessão da liminar. Já no polo de Maués, uma ação não foi cumprida por causa da morte do paciente no polo do Médio Amazonas. E apenas uma ação foi cumprida e era referente a uma criança que não era paciente Covid-19.